lá no capítulo de número 21. Hoje, lá no capítulo de número 21, nós vamos meditar do verso 1 ao verso de número 14. Atos, capítulo 21, do verso 1 ao verso de número 14. Eu vou ler na nova versão transformadora. Então pode ser que seja um pouco diferente da sua. Mas se você me acompanha nessa leitura, Atos capítulo 21, do verso 1 ao 14, e nós vamos pensar e meditar sobre as emoções e os sentimentos versus a ação do Espírito Santo. As emoções e os sentimentos versus a ação do Espírito Santo. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Pátara. Ali, embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre. Passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria a sua carga. No desembarque, encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiram Paulo que não fosse a Jerusalém. Ao fim de nosso tempo ali, voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali, nos ajoelhamos e oramos e nos despedimos. Então, subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Felipe, o evangelista, um dos 7 que tinham servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, por Cristo Jesus. Amém. Paulo, ele está vivendo aqui os seus últimos 10 anos de vida. E sabendo que a sua ida para Jerusalém é o final dessa sua vida sobre a face da terra. Ele, com mais ou menos 55 anos, né, será preso aqui em Atos, capítulo 21, será levado em custódia para Roma, e lá ficará preso por 2 anos, Atos 28, 30. Será solto por volta do ano 60 depois de Cristo, E depois disso, segundo a tradição e alguns relatos históricos, após a libertação, Paulo pode ter continuado seu trabalho missionário, e a sugestão de que tenha feito viagens missionárias posteriores, possivelmente para lugares como a Espanha ou regiões, e poderia se dizer que seria a 4ª viagem de Paulo, E essas viagens não se encontram registrados no livro de Atos dos Apóstolos. No entanto, essas informações a respeito de Paulo, apesar de não serem mencionadas, são citadas na história. Roma será incendiada em 64, e Nero ficará muito furioso com os cristãos. E isso contribuirá bastante para que Paulo seja preso pela 2ª vez, em Roma, e dessa vez o apóstolo não sairá mais da prisão,
Ele será morto entre 62 e 67. Portanto, nós temos aqui, amados irmãos, a partir de Atos 21, né? E com certeza, capítulo final da vida desse influente servo do Senhor chamado Paulo. Paulo terá apenas 10 anos. E ele tem consciência disso, por causa de como as coisas estão acontecendo e do próprio projeto de Deus para a sua vida. Eu costumo dizer que servo de Deus não morre de surpresa. Ele sempre tem aquele momento todo especial, ele com Deus, antes da sua morte. Alguém pode falar, foi de repente, né? Mas nós sabemos que não, porque o servo de Deus tem essa comunhão, né? Tem essa percepção. Eu lembro de pai do Jasper, quando ele estava muito doente, e os 2 irmãos estavam cuidando do pai. E um dia o pai passou mal e o irmão disse para o Jasper, eu vou chamar o médico, né? E o pai olhou para o filho e falou assim, não precisa chamar o médico. Jesus está aqui e eu estou indo com ele. Se você soubesse que você teria 10 anos a mais de vida apenas, né? O que você faria? Quantos anos será que você ainda tem? 10, 20, 30, 80? Não importa quantos anos você tenha pela frente, né? O cristão deve sempre viver cada dia para o Senhor, para o louvor da sua glória. E o apóstolo Paulo, na sua reta final, quando ele ainda estava dando os seus primeiros passos rumo à sua última jornada, registrada aqui em Atos dos Apóstolos, ele enfrentou conflitos e narrativas. Mas corajosamente, amados irmãos, ele agiu na ação do Espírito Santo de Deus e não deu ouvido para aqueles que estavam com ele, apesar de serem pessoas de sua confiança. Servos estavam com ele, que iam permanecer ali para dar continuidade à igreja de Cristo. Mas ele não deu ouvidos a ele, para poder ouvir tão somente a voz do Espírito Santo de Deus, que o conduzia para um caminho completamente diferente daquilo que eles pensavam, daquilo que eles viam e daquilo até mesmo que profetizavam. O que nós podemos aprender nesse texto? 3 coisas, amados irmãos. A primeira é esse cuidado pastoral do apóstolo Paulo, porque ele sempre está tratando aqui, falando a respeito da liderança, né? Então, nos abre esta visão de que a liderança, né, de que os presbíteros, os pastores, né, precisam estar atentos, né, ao rebanho, à igreja. E ele já tinha discernido a necessidade que os irmãos estavam passando ali na região, né? E ele precisava ir ao encontro deles para socorrer. 2 problemas estavam acontecendo ali, né? Era a fome e também o risco de um cisma na igreja, de uma divisão ali na igreja, né? Entre as igrejas de crentes judeus em Jerusalém e as igrejas de crentes gentios em outras regiões. O problema era o seguinte, né? Muitos crentes judeus, os judaizantes, né, estavam querendo obrigar os novos convertidos gentios, né, a adotarem as práticas e os costumes da lei cerimonial de Moisés, como complemento necessário para a salvação. Sendo que a salvação é somente pela graça e através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles olhavam para Paulo e viam Paulo como uma ameaça para o cristianismo judaizante, né? Porque afinal de contas, ele pregava esse evangelho que alcançava tanto os judeus como os gentios. Acusavam Paulo de estar jogando no lixo, né, a lei de Moisés. Isso fica claro para nós lá em Atos 21, 21. Paulo então planejou recolher oferta entre as igrejas
gentílicas, e ir para Jerusalém para abençoar os judeus, crentes judeus que estavam passando necessidade financeira em Jerusalém. Levaria consigo, representantes de algumas igrejas dos gentios, para mostrar para os irmãos, os convertidos de Jerusalém, que algo estava acontecendo de Deus na vida dos gentios, e que eles estavam se convertendo de verdade, Então, em Atos 24, diz que ele levou pessoas, de Bereia, Tessalônica, Derbe, Listra e Ásia Menor, demonstrando que aos crentes judeus e os gentios haviam acolhido também o evangelho. E o que Paulo queria era atender a necessidade da igreja naquele momento. Era levar o alimento para que eles pudessem se sentir cuidados e também, amados irmãos, sanar o problema de divisão que eles estavam tendo ali. Afinal de contas, a ordem era pregar o evangelho até aos confins da terra, Sua liderança fazia questão de apaziguar a igreja, trazer paz ao coração da igreja. Haviam essas diferenças, mas a igreja precisava romper com essas diferenças e viver em paz. Tanto os cristãos judaizantes quanto os cristãos gentios. Todos vivendo em uma só fé. Essas diferenças precisavam ser sanadas, anuladas, Romanos 12, 19, nos diz que no que depender de nós, tende paz com todos, Manter a paz com todos, e principalmente entre os judeus, crentes, e os gentios, porque faziam parte de um só corpo. Paulo estava certo da vontade do Senhor com a sua liderança, de levar alimento, alimentar o povo, sentir-se cuidado, e edificar a igreja de Cristo através da sua palavra, mantendo assim a unidade dessa igreja. Porque ele tinha pouco tempo, mas precisava deixar essa igreja alimentada, cuidada, unida. Paralelo com Cristo Jesus, quando ele olha para a multidão e vê a multidão como ovelhas que não têm pastor, e ele alimenta toda aquela multidão com a sua palavra e com o pão. Mas é nesse contexto que Paulo tem, amados irmãos, um conflito com as narrativas. Segundo ponto, eu quero deixar com os irmãos aqui. A presença das emoções e sentimentos não mudam o curso da missão. Nós precisamos entender isso no nosso cotidiano, na nossa vida. E na vida também da igreja, que a presença das emoções e sentimentos não mudam o curso da missão. Porque o curso da missão não é movido por emoções ou sentimentos. O curso da missão é movido pela ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. A mesma impressão que Paulo teve, amados irmãos, pelo Espírito Santo, lá em 20, 22, 23, outros irmãos também tiveram aqui. Então não era novidade o que Paulo estava passando e o que ele ia passar. Mas Paulo estava oferecendo esse culto ao Senhor, Esse culto racional ao Senhor. Ele está fazendo, sabe o que está passando e sabe o preço disso. E que ele vai continuar servindo ao Senhor, apesar do preço que ele tem que pagar. Aqueles irmãos, eles tinham boas intenções, porém estavam equivocados. E tentaram dissuadir Paulo, seus planos. Paulo queria seguir para Jerusalém, ele dizia, não vai para Jerusalém. 21, versículo 4, olha o que diz, no versículo 4. Não desembarque. Encontramos os discípulos que ali viviam, e ficamos com eles por uma semana. Então Paulo desembarca, fica ali com os irmãos por uma semana.
Pelo Espírito, eles advertem a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles ficam ali uma semana. É lógico, né? Se você receber Paulo na sua casa, você ia dizer para ela, por favor, não vai mais embora, não. Fica por aqui, né? Por favor, permanece conosco, né? A advertência deles para o apóstolo Paulo realmente era divina. Mas a insistência dos irmãos, não. Essa insistência, poderíamos dizer que era carnal ou diabólica. Era divina, porque o Espírito estava revelando aos irmãos aquilo que Paulo ia sofrer em Jerusalém. Mas não era para eles, né, pegarem essa informação e tentarem dissuadir Paulo, ainda que eles tivessem boa intenção, ainda que eles amassem a Paulo. Diante de um fato desse, eles deveriam chamar Paulo e dizer, Paulo, olha, Deus está nos mostrando isso, mas nós queremos nos unir a você e dizer que realmente você tem esse chamado, e nós vamos ser retaguarda de oração para você, e nós queremos orar por você, abençoar a sua vida e dizer, olha, vai nessa caminhada porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. Olha, amados irmãos, o que, né, as emoções fazem com o projeto de Deus. Tentam desviar o projeto de Deus. Veja o risco, né? Que um cristianismo sem cruz corre. Porque eles queriam exatamente evitar que Paulo estivesse sofrendo. É o cristianismo que nós temos hoje. Um cristianismo sem cruz, sem confissão de pecado, sem arrependimento. É um cristianismo vazio, sem preço. Apenas as pessoas que se acham, né, dignas desse cristianismo, gostam de ter grandes contribuições, grandes volumes de dinheiro, e aí então a gente se vê próspero sobre a face da terra e está tudo muito bem e ninguém precisa de sofrer. Ninguém precisa de passar pela cruz, pelo sofrimento. Esse cristianismo sem cruz, amados irmãos, leva a desistir. Ao invés de enfrentar com oração e encorajamento na fé, parte pelo caminho mais fácil. Desista, não vá, não sofra, para que isso? Quando nós somos chamados, amados irmãos, para tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor nosso Deus, devemos investir a nossa vida no reino de Deus. Gastar a nossa vida servindo ao Senhor nosso Deus. Buscando uma outra ponta aqui lá em Jesus, né? Em relação a isso que aconteceu com Paulo, lá em Mateus capítulo 16, 21 a 23, é o relato, né, de quando Pedro tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz. Versículo 22, Pedro diz assim, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha que chamada que Pedro teve por permitir que as suas emoções e os seus desejos se opusessem à vontade de Deus. Graças a Deus que Paulo estava certo, convicto, movido pela ação do Espírito Santo de Deus e prosseguiu essa missão, né? Versículo 5 de Atos 21 diz, ao fim de nosso tempo ali, voltamos no navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Mas certamente que Paulo ouviu
de muitas pessoas lá, né? Oh, não. Por que, Paulo? Você vai? Né? Olha, nós ficamos aqui pensando, você é uma pessoa tão boa. Por que você passar por isso que você tem que passar? Por que você sofrer do jeito que você está sofrendo? Você é um servo de Deus, um escolhido de Deus. Ser maltratado desse jeito, ser visto dessa forma. Você é um servo de Deus, você não pode passar por isso. Onde já se viu um servo de Deus passar por esse escárnio que você vai passar? Sofrer o que você vai sofrer? É assim que muitas vezes nós também esperamos que as pessoas olhem para nós como cristãos e nos vejam como um coitadinho sofrendo por causa do Evangelho, passando por lutas por causa do Evangelho. O dia que alguém, se você é servo do Senhor, o dia que alguém olhar para você como um coitado pelas provações que você está passando, pelas lutas que você tem, se for por causa do Evangelho, rejeite isso. Rejeite isso, porque isso não é do Senhor o nosso Deus. Por melhor intenção que as pessoas tenham em querer lhe proteger de alguma coisa, diga, eu estou servindo ao Senhor e eu vou permanecer firme para a glória do nome do Senhor, o meu Deus. E graças a Deus, que não foi dessa vez que eles conseguiram dissuadir Paulo de não enfrentar a cruz, de não enfrentar o sofrimento. Terceiro e último lugar, a profecia que queria se tornar uma profetada. A profecia que queria se tornar uma profetada. Os irmãos sabem muito bem o que é isso, né? Quando você ouve no meio pentecostal, né? Que chega sempre profetizando sua vida, porque Deus está dizendo, porque Deus falou, porque Deus isso, Deus aquilo e Deus aquele outro, né? Ou aquela pessoa que vai exatamente atrás disso buscar, né? O que é que Deus vai falar para mim? Ora aí para mim. Já comentei com os irmãos, né? Mas eu sempre tive um trânsito assim, no meio também dos pentecostais. Uma vez uma irmã estava na igreja orando e ela falou assim, pastor, o que foi que o senhor disse? Foi o que o senhor disse, eu já falei para você, eu já orei. Agora eu vou perguntar para você o que o Senhor disse ao seu coração. O que o Senhor falou ao seu coração. Quero saber o que Deus falou para você no seu coração depois da minha oração. Porque as pessoas ficam sempre esperando que você diga algo. Quando é você que tem que ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. A profecia está sendo dita aqui hoje à noite. A palavra do Senhor está sendo pregada para todos nós aqui nesta noite. E aquilo que Deus falar ao seu coração é aquilo que foi a mensagem que Ele deu. Não que eu transmiti, a mensagem que Ele entregou para o seu coração. Profecia que quase se torna uma profetada, né? Além de seus medos pessoais da prisão de irmãos, né? Bem intencionados, Paulo teve que encarar esse momento, né? E um velho conhecido de muitos, né? Conhecido dele também, Ágapo. Do verso 7, capítulo 21, do verso 7 ao verso de número 12, né? Fala a respeito dessa profecia. E sabendo dessa profecia, todos ficam ali que amedrontados, né? E acham que Paulo não deve seguir em frente. O medo de entregar a vida por amor ao Evangelho. O medo de ver Paulo sofrendo, amarrado, encarcerado. Eles arregam ali diante da profecia de Ágapo. Ao invés de orar por Paulo, ao invés de abençoar a vida de Paulo, ao invés de consolar a vida de Paulo, confortar a vida de Paulo, eles querem dizer para ele, não vá. Biblicamente, até nas palavras do apóstolo Paulo, para que serve a profecia? Para que servem as profecias? 1 Coríntios 14, 3. Aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. É para isso que serve a profecia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3.
Mas o que eles estavam fazendo com a profecia que eles tinham recebido? Fortalecendo Paulo, incentivando a Paulo, animando Paulo, confortando com palavras de esperança, de vigor e de fé? Não. Estavam ali usando aquela profecia com boas intenções. Claro, boas intenções deles. Mas estavam usando a profecia, amados irmãos, para fazer com que o apóstolo Paulo não viesse a sofrer, mas ficasse preocupado com o que ia acontecer com ele dali para frente. Olha a reação de Paulo depois disso, lá no versículo 13 e 14. Ele, porém, disse: por que todo esse choro, gente? Por que é que vocês estão chorando por minha causa? Assim vocês me partem o coração. Por que vocês estão me tratando desse jeito? Vocês estão querendo me entristecer? Vocês estão querendo me botar medo? Estão querendo me levar à angústia, à depressão, à tristeza? Assim vocês partem o meu coração. Eu estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita então a vontade do Senhor. Que seja feita então a vontade do Senhor. Uma profecia, amados irmãos, que na vida de Paulo se tornava uma profetada. E que em partes foi. Porque ao invés dessa profecia que eles receberam de Ágabo, fosse algo para dizer: Paulo, nós sabemos que temos de orar muito por você. Você é muito amado de Deus, hein? Porque você vai ter o privilégio de sofrer por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Você vai ser honrado em Roma. Você vai pregar para muitas autoridades. Vai ver muitos milagres acontecerem lá. Mas não. Tiveram medo. Tiveram receio. Lembra, amados irmãos, de Daniel? Assinaram o edito para Daniel, ia para a cova dos leões. O rei era chegado, Daniel. Mas o rei foi lá, renunciar ao edito? Não, deixa acontecer. Daniel foi lá conversar com o rei, pedir isso? De jeito nenhum. Daniel foi onde? Lá para a cova dos leões. Foi lá. Foi ali na cova dos leões que o Senhor deu livramento a ele. Que o Senhor o salvou. Que o Senhor manifestou a sua glória. Que o Senhor manifestou o seu poder. Agora, aqueles irmãos estavam querendo livrar Paulo de passar por dificuldades, por lutas, por problemas, por causa do Evangelho. Sendo que, para Paulo, sofrer por amor ao Evangelho era motivo para ele de grande gozo, de grande alegria. Fazia parte da sua vida. Para mim, o viver é Cristo. Nos lembrando também dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lá para a fornalha de fogo ardente. E quando questionados sobre eles não dobraram os joelhos deles diante de outros deuses, eles disseram: nós vamos fazer isso. Mas você vai ser lançado dentro da fornalha de fogo, vocês vão morrer. Ele disse: olha, é o seguinte, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer lá dentro da fornalha mesmo. Mas vamos morrer com alegria, glorificando e exaltando o nome do Senhor, o nosso Deus. E aí o rei olha lá dentro e não tem mais 3, tem 4 homens, O quarto está lá. O quarto homem está lá. O Senhor está lá. Amados, nós precisamos entender como cristãos, que a igreja de Cristo não é um grupo de pessoas num passeio, num parque de diversão. Mas a igreja de Cristo é um exército que é levantado sobre a face da terra para implantar o reino de Deus.
E esse reino de Deus se conquista com lutas mesmo, gastando essa sua bela carninha, né? Esse seu belo corpo, em prol do Evangelho. Que Paulo diz, ó, se eu não servir para exaltar e glorificar o nome do meu Deus, para nada eu sirvo. Por isso você precisa prosseguir, como Paulo diz, ó, esmurrando o seu próprio corpo, né? Asfixiando você mesmo, para que Cristo esteja presente na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas nós vemos numa geração, amados irmãos, em que querem o cristianismo da cruz. Eles querem o cristianismo da graça, mas não existe cristianismo da graça sem cruz. E aí nós encontramos os crentes mimimi, que qualquer luta que está passando, tá difícil, hein? Assim não dá, hein? Aí outros olham para ele e falam assim, coitado, tá sofrendo tanto, pobrezinho dele. Nós precisamos, amados irmãos, nos lembrar que nós somos exército, somos soldados, não somos figurinhas. Fomos chamados para servir ao Senhor, para investir a nossa vida no reino de Deus. E nós precisamos, eu preciso passar por processos, você precisa passar por processos. Acho que eu já comentei com os irmãos, mas um dos processos que eu passei que marcou muito a minha vida é porque eu era novo na igreja. Me deram liberdade para ensinar e depois me colocaram no banco. Mas eu não fui embora, eu continuei lá no banco. Depois, passaram 6 meses, vieram me convidar novamente para que eu voltasse a ministrar na igreja. Eu disse, olha, eu passei 6 meses aqui orando e esperando que esse dia chegasse. Nós precisamos de passar por processo, precisamos passar por aprendizado. Lembra da lagarta no casulo? Para ela sair como borboleta, o preço que é? Lembra daquela historinha que alguém foi ajudar, né? Alguém ajudou a abrir o casulo para a borboleta sair. Aí saiu aquela borboleta atrofiada, que não podia voar, porque não tinha forças. Conosco, amados irmãos, nós estamos sendo moldados. E não pense você que vai ser diferente com você do que foi com Paulo. Porque se for diferente com você do que foi com Paulo, do que foi com Cristo, pensa um pouquinho se você está fazendo parte desse exército mesmo. O Espírito precisa, amados irmãos, nos moldar. Se essa carne não for moldada pelo Espírito Santo de Deus, nós seremos cristãos atrofiados. Você pode até ter uma capa bonita como a minha, assim, ó, até com dois escudos da igreja aqui na frente, né? Mas atrofiado espiritualmente. Por quê? Não quer passar pelo tratamento, não quer passar pela cruz. Por fora, muito normal, mas espiritualmente imperfeito, sem a graça gloriosa do Senhor nosso Deus. Amados irmãos, essa conclusão é compreensível para nós. E nós precisamos dela para as nossas vidas. Entendemos que Paulo era uma figura valiosa para a igreja naquele tempo. E seria mesmo, né? Muito importante. Certamente ele ia pregar em muitos lugares. Certamente que era dolorosa a saída dele. Mas essa era a vontade do Senhor nosso Deus.
essa era a vontade do Espírito Santo de Deus na vida dele. E ele não foi pelos sentimentos das pessoas, pelo desejo das pessoas, e nem pelo seu próprio sentimento. Ele foi por causa do seu chamado e por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir. Algumas lições que nós podemos aprender a respeito disso. 2 lições. Somos chamados, amados irmãos, para ter a visão das necessidades da igreja, né? Como líderes, somos chamados para compreender as necessidades da igreja, né? Satisfazer essas necessidades e resolver os conflitos. Alimentos para os que estão com fome, ensino para aqueles que precisam ser preparados para serem discípulos, né? E estabelecimento da paz. Em segundo lugar, ouvir conselhos e opiniões, né? Será inevitável, né? Permita-me aqui usar a expressão, né? Uma expressão popular, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Você falou que você está com algum problema, já vem a pessoa, eu tenho um remedinho, eu tomei um remedinho, eu tenho esse remédio, tem aquele outro remédio, ó, minha avó tomava os remédios, né? Todo mundo sabe indicar um remédio, né? Para as pessoas. Então, conselho você sempre vai ouvir, vai ser inevitável. Porém, coloque tudo à luz da palavra do Senhor, o nosso Deus. Veio conselho, veio uma fala, que seja uma fofoca, algum argumento, alguma observação. Não tome isso para você e leve isso. Né? Coloque isso à luz da palavra do Senhor nosso Deus. O que Deus quer me falar, o que Deus quer me dizer a respeito dessa palavra. Ore sobre isso. Busque a direção do Senhor nosso Deus para a sua caminhada. Para o cristão, para a vida cristã, amados, o princípio da cruz de Cristo é indispensável. Tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. Essa é a ordem, esse é o convite para todos nós. Não importa se você recebe ou dá conselhos, o importante é o que você esteja cultivando a sua vida debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e na orientação do Espírito Santo de Deus, para que você possa sobrepujar todas as emoções, as suas e as que trouxerem até você. Porque às vezes vai aparecer alguma coisa assim para você que vai parecer terrível. Eu estou concluindo, nós temos ceia. O pastor estava na sua casa, antes do culto. Passou a mão pela casa do pastor. Chegou e falou assim, olha, acho bom vocês não deixarem o pastor pregar aí não. Passei lá em frente à casa do pastor, ele estava lá batendo na esposa dele. Aí os presbíteros se reuniram, pastor, chega aqui, convenceu a pregar hoje não, porque o presbítero passou aqui, ó, a mão passou lá em frente da casa do senhor, você estava batendo a sua esposa. Você estava mesmo. Ela precisava, porque entrou umas abelhas, daquelas abelhas pretas, e colou no cabelo dela. Então eu fiz, né, um instrumento aqui, um jornal. Eu estava batendo no cabelo dela para derrubar todas aquelas abelhas. Vem alguma coisa? Veio? Na palavra do Senhor nosso Deus, o que é que diz? Não importa se você dá conselhos ou se você recebe conselhos. O importante é você cultivar a vida debaixo da ação do Espírito Santo de Deus, para você sobrepujar os seus sentimentos e os sentimentos dos outros.
Há algo pior do que perder a vida neste mundo e morrer. É ganhá-la aqui e perder a vida eterna. Ganhar a vida aqui. Ser um crente todo bonitinho, todo cheirosinho. Sem nenhuma ruga assim, né? Sem nenhum assadinho, né? Sem nenhum corte, sem nenhum sofrimento. Mas perder a vida eterna. Um lembrete aqui para os irmãos e eu concluo. Seguir a Jesus na ação do Espírito Santo custa muito caro. Lágrimas, contrariedades, dor. Mas viver uma vida de outro modo custará mais caro ainda. A eternidade longe do Senhor nosso Deus. A vida que realmente importa é a que você se parece com o Senhor Jesus. Você notou quanto essa narrativa de Atos dos Apóstolos, a ida de Paulo para Jerusalém, quantos sofrimentos estavam propostos e quanto foi tentado tirar dele isso. Jesus também passou por isso. Você também vai passar por isso. Mas quando você estiver passando por essas lutas, por essa dificuldade, quando você estiver sofrendo, se for por amor a Cristo Jesus, diga obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser repreendido, pelo privilégio de ser chamado a atenção, pelo privilégio de ser corrigido. Porque é para o louvor da sua glória e é para a glória do seu nome. Não existe vida cristã sem Getsemane. Não existe vida cristã sem a cruz de Cristo. Não deixe se enganar por sentimentos ou sentimentos alheios. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra de Paulo. Para mim, para você, para todos nós. Que somos a família de Cristo. Que somos a igreja de Cristo. E que fomos chamados para investir as nossas vidas no reino de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, maravilhoso e eterno Pai. Deus de graça, de poder e misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Porque o Senhor é o nosso Deus e nós, Teus servos. E estamos agradecidos a Deus pela Sua palavra nesta noite. Estamos agradecidos a Deus pelos Teus ensinamentos nesta noite. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine, com o apóstolo Paulo, a vivermos, ó Deus, num discernimento da ação gloriosa do Teu Santo Espírito em nós e através de nós. Que muitos conselhos, que muitas coisas possamos ouvir, mas que possamos colocar todas no crivo da palavra do Senhor, o nosso Deus. Para que, ó Pai, as nossas emoções e as emoções de outras pessoas não interfiram, ó Deus, no Teu tratamento e na Sua condução das nossas vidas, para o louvor da Sua glória, para a glória do Seu nome, Pai. Porque ainda que tenhamos, Senhor, que ir para Jerusalém, ainda que tenhamos, ó Deus, que passar por provações, ainda que tenhamos, Senhor, Deus, que passar por lutas, por dificuldades, Senhor, não desistiremos. Porque, como diz Pedro, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos ensine a viver, a tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E sempre louvar, exaltar e glorificar o Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e pelo privilégio que o Senhor nos dá de servir ao Senhor. Em lutas, como soldados de Cristo Jesus sobre a face da terra. Levantando bem alto a bandeira. Levantando bem alto o pendão real do nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Orienta-nos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.